história dos 7 jovens que morreram no mar, mas voltaram à vida 2 horas depois sem nenhum prejuízo neurológico. Você está prestes a conhecer uma história que desafia a lógica, a ciência e até mesmo a nossa compreensão sobre os limites da vida humana. Uma história real, ocorrida em uma manhã fria e cinzenta de fevereiro de 2011, na Dinamarca, e que até hoje permanece como um dos maiores enigmas médicos e humanos já registrados. Imagine um fiorde silencioso, cercado por colinas baixas e uma névoa persistente que parece abraçar a superfície da água. O lugar é o fiorde de Præstø, um cenário que, à primeira vista, poderia ser descrito como tranquilo, quase poético. Mas naquela data, a calmaria se transformaria em palco de um drama quase inacreditável. Um grupo de 13 estudantes dinamarqueses, acompanhados por 2 professores, embarcou em uma balsa. Para eles, era apenas mais uma atividade escolar, uma experiência ao ar livre, daquelas que marcam a juventude. Estavam cheios de energia, risadas, expectativas, até que o imprevisível aconteceu. O clima, que já se mostrava hostil, rapidamente se transformou em um inimigo implacável. Rajadas de vento cortante sopravam pelo fiorde. O frio era intenso, do tipo que penetra ossos e queima a pele. Então, de repente, algo aconteceu. A balsa virou. Num instante, todos os 15 ocupantes foram lançados às águas gélidas do fiorde de Præstø. Agora, feche os olhos por um momento e imagine. A sensação do choque térmico, a água como agulhas invisíveis perfurando a pele, o corpo lutando desesperadamente contra a temperatura que roubava a energia a cada segundo. Era como cair em um abismo gelado, onde cada respiração se transformava em dor. As águas não apenas engoliram os jovens e seus professores, engoliram também a esperança. Eles ficaram submersos por minutos preciosos. Quando finalmente foram resgatados, 7 daqueles estudantes não apresentavam mais sinais vitais. Seus corpos estavam rígidos, suas peles geladas, seus corações silenciosos. A medicina tem um termo para isso: morte clínica. E, de fato, esses 7 adolescentes foram oficialmente declarados mortos. Mas aqui começa o que torna essa história um verdadeiro enigma. Contra todas as probabilidades, um esforço médico sem precedentes foi iniciado. Os profissionais de saúde que atenderam os jovens recusaram-se a desistir. Usaram cada recurso disponível, cada técnica de ressuscitação conhecida. O processo durou horas. Imagine isso. Horas tentando devolver a vida a corpos que já haviam se rendido ao frio. E então, o inexplicável aconteceu. Um a um, os corações que estavam silenciosos voltaram a bater. Pulmões imóveis voltaram a respirar. E como se fosse um milagre escondido nas profundezas do gelo, os 7 jovens considerados mortos retornaram à vida. O mais surpreendente? Nenhum deles sofreu sequelas neurológicas. Nenhum perdeu a memória, a coordenação, a lucidez. Era como se a própria natureza tivesse concedido uma segunda chance. Como se o frio mortal do fiorde tivesse, paradoxalmente, preservado o que normalmente teria sido perdido para sempre. Esse caso ganhou destaque em jornais e revistas de todo o mundo. Não apenas como um relato dramático de sobrevivência, mas como uma verdadeira fronteira do conhecimento médico. Afinal, o que aconteceu ali? Foi apenas ciência, com o uso avançado das técnicas de ressuscitação em casos de hipotermia profunda? Ou algo além? Até hoje, especialistas debatem o que tornou possível esse retorno dos mortos. O corpo humano pode, de fato, suportar condições tão extremas e voltar sem marcas? Ou será que o fiorde de Præstø guarda segredos que ainda não compreendemos totalmente? Essa história não é apenas sobre um acidente. É sobre como a vida pode se agarrar ao último fio de esperança, mesmo quando tudo parece perdido. É sobre como o impossível, às vezes, encontra um jeito de se tornar realidade. E é apenas o começo do mistério que vamos explorar juntos. O milagre gelado do fiorde de Præstø. Era a manhã de 11 de fevereiro de 2011.
O céu da Dinamarca estava cinzento, o vento gelado varria as margens, e o fiord de Prestø parecia esconder segredos antigos sob sua superfície calma. Um grupo de 13 alunos, com apenas 15 anos, acompanhado por 2 professores, se preparava para um desafio ousado: remar em um barco longo e estreito, usado para treinamentos coletivos, e tentar quebrar o recorde de outra escola naquela travessia. Era para ser apenas uma competição saudável, um feito para ser celebrado em sala de aula. Eles não sabiam que estavam prestes a conquistar um recorde muito mais impressionante e assustador, o da mais extraordinária ressuscitação coletiva já registrada na história médica. Por volta das 11h30, o vento que já castigava a região ganhou ainda mais força. Rajadas violentas atingiam o barco, que perdeu a estabilidade e, em um instante de desespero, virou. 15 pessoas foram lançadas às águas escuras e geladas do fiorde. Nem todos usavam coletes salva-vidas. Naquele momento, o professor mais experiente gritou uma ordem que parecia a única saída: "Nadem até a margem! Nadem a qualquer custo!" Mas essa ordem, embora lógica, era quase impossível de cumprir. A água estava a apenas 2 graus centígrados. Pequenos blocos de gelo boiavam na superfície. Cada braçada era como se o corpo fosse atravessado por milhares de facas invisíveis. Respirar era doloroso. Pensar era difícil. Alguns conseguiram resistir. Outros, não. 7 estudantes e um professor ficaram presos debaixo do barco emborcado, sem forças, imóveis, à mercê da água congelante. O tempo corria contra eles. A primeira a alcançar a margem foi uma jovem chamada Katrina. Mais de 1 hora após o acidente, ela conseguiu sair da água em estado de choque, a pele pálida como cera, os lábios arroxeados, mas viva. Cambaleando, ainda precisou atravessar uma pequena floresta até encontrar uma estrada. Foi ali, exausta e quase sem voz, que conseguiu pedir socorro. O resgate chegou rapidamente. Helicópteros sobrevoaram o fiorde e barcos emergenciais recolheram 6 sobreviventes, incluindo o professor que dera a ordem desesperada de nadar. Mas havia ainda 8 desaparecidos. Quando finalmente foram localizados, a cena parecia definitiva. 7 adolescentes boiavam debaixo do barco, sem sinais vitais, mas mantidos à tona pelos coletes. O segundo professor, sem colete, não teve a mesma sorte. Seu corpo só seria encontrado 1 mês e meio depois. E ali, sob o olhar aflito dos socorristas, o mistério começava a se formar. Os 7 jovens retirados da água apresentavam todos os sinais da morte. Corações imóveis, respiração inexistente, pele fria como o gelo. A temperatura de seus corpos estava abaixo dos 17 graus. Para a medicina, eles estavam clinicamente mortos. Mas havia algo diferente. Eles não haviam se afogado. A água não invadira seus pulmões graças aos coletes que os mantiveram flutuando. Isso significava que ainda poderia existir uma chance, mínima, remota, improvável, de que aquela hipotermia extrema tivesse colocado seus corpos em uma espécie de estado de suspensão, reduzindo o metabolismo ao ponto de preservar o que parecia já perdido. Transportados às pressas para um hospital em Copenhagen, os jovens se tornaram protagonistas de uma das mais delicadas batalhas contra a morte, já travadas pela medicina moderna. Os médicos decidiram apostar em uma técnica complexa e arriscada: o aquecimento gradual do sangue. Era como se estivessem tentando despertar cada corpo de um sono profundo e sombrio. A cada 10 minutos, a temperatura era elevada em apenas 1 grau. Um processo lento, angustiante, observado com apreensão não apenas pelas famílias, mas por todo o país. Enquanto os aparelhos monitoravam linhas retas, a esperança parecia escorrer como a areia de uma ampulheta. Minuto após minuto, nada acontecia. Mas os médicos não desistiram. 4 horas se passaram. O acidente já havia ocorrido 6 horas antes. A lógica dizia que era impossível. A ciência alertava que, sem oxigenação, o cérebro humano perde milhões de neurônios a cada minuto.
Era improvável que algum daqueles jovens voltasse sem sequelas. Era improvável que voltassem, simplesmente. E então, contra tudo e contra todos, um som ecoou na sala de ressuscitação. O batimento de um coração. Um, depois outro. Em seguida, um terceiro. Mais um e outro. Até que, quase simultaneamente, os 7 corações voltaram a pulsar. Os olhos se abriram. A respiração retornou. E como se o fiord tivesse apenas segurado a vida por instantes congelados, todos eles retornaram. Sem sequelas, sem perda de memória, sem danos cerebrais. Era como se a própria natureza tivesse naquele dia conspirado para guardar um segredo. O de que, em certas circunstâncias, a linha entre a vida e a morte pode ser mais tênue do que imaginamos. Dias depois, aqueles jovens estavam de volta às suas casas, cercados por familiares, contando uma história que parece saída de uma lenda, mas que é real. A história do maior e mais impressionante processo de ressuscitação coletiva já registrado nos mares. E fica a pergunta que ainda ecoa: foi apenas ciência? Ou foi algo que ainda não conseguimos explicar por completo?